pessoal, estamos aqui para iniciar mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar um pouco sobre eletrodinâmica. Para começar essa aula, eu estou aqui num lugar um pouco diferente porque eu vou mostrar aqui minha mangueira para vocês. Tá aqui ela. Por que eu estou mostrando a mangueira? O funcionamento dela todo mundo sabe. Você abre aqui e a gente tem um fluxo d'água. Eu quero que você imagine essa mangueira sendo um fio elétrico e por ele passam os elétrons, que nesse caso aqui é essa água que está saindo da mangueira. Do mesmo jeito que os elétrons têm um fluxo pelo fio elétrico, a água tem um fluxo pela mangueira. Então a gente inicia os estudos de hoje falando sobre fluxo de elétrons. Bom pessoal, eu estou aqui imaginando que vocês devem estar se perguntando por que eu iniciei o vídeo mostrando uma mangueira com um fluxo d'água. O motivo é simples. Por dentro daquela mangueira está passando uma corrente de água, um fluxo de água. E eu pedi para vocês fazerem a analogia, comparar como se fosse um fio elétrico. O fluxo de água, a corrente de água, nós vamos trocar esse nome água por elétrons. Então a gente vai ter um fluxo de elétrons e uma corrente de elétrons. Só que essa corrente de elétrons a gente vai chamar de corrente elétrica. Esse é o tema da nossa aula. O que é que diferencia a eletrostática da eletrodinâmica? Começando do nome, a eletrostática nós estávamos estudando as cargas paradas, agora nós vamos estudar as cargas em movimento. E o que é que faz essas cargas ficarem em movimento? É justamente a tal corrente elétrica. Então, voltando aqui para a analogia da mangueira com água, eu posso pegar esse fluxo de água e colocar numa equação. Só que isso seria lá para a hidrodinâmica, numa equação chamada do princípio de Bernoulli. Só que nós vamos trazer para a corrente elétrica. Então veja só pessoal, a gente tem uma conotação matemática bastante simples para representar a corrente elétrica. Veja só. Então é o seguinte pessoal, corrente elétrica a gente vai chamar de I. Esse I aqui é a corrente elétrica. Ele é igual à quantidade de carga que se passa no intervalo de tempo. Para você não confundir aqui as letras, esse Q é a carga e a conotação dela é em Coulomb. Esse T é de tempo, sua conotação é em segundos, tempo em segundos, e o I vai ser a corrente elétrica. Corrente elétrica. Então, pessoal, é o seguinte: se a carga é em Coulomb, o tempo é em segundos, a corrente elétrica naturalmente seria em Coulomb dividido por segundos. Só que esse Coulomb por segundo, a gente vai chamar de ampere. Beleza, pessoal? Então, o início da aula de eletrodinâmica é somente esse. É você compreender que a corrente elétrica, ela na realidade é aquilo que vai oferecer a dinâmica da movimentação das partículas dentro de um fio condutor. Então eu espero que você tenha anotado tudo bem direitinho. Nossa próxima aula será sobre componentes de um circuito elétrico. A gente vai começar a entender como é que funciona, por exemplo, uma TV ou um aparelho eletrodoméstico. Então até a próxima aula.